Nos vídeos anteriores, a gente falou sobre o conceito associado a redes neurais recorrentes e as potencialidades desse tipo de arquitetura para poder tratar sequências temporais, né? E as aplicabilidades em diferentes áreas, de diferentes tipos de problema. O que a gente vai ver agora é eventuais problemas desse tipo de abordagem. Então, como a gente verificou quando falou sobre a forma de desenrolar desse aprendizado na sequência temporal e, eventualmente, no treinamento desse modelo, considerando o backpropagation através do tempo, uma coisa que ficou bastante clara é que existe uma repetição de multiplicações durante a operação desse tipo de arquitetura. Então, na medida que eu tenho uma sequência temporal muito grande e uma sequência de informações de entrada muito grande, o que acontece é que a gente tem uma combinação de várias operações de multiplicação de matrizes, de multiplicação de sequências temporais que são armazenadas dentro da topologia da rede. O que pode acontecer são duas coisas bem características. A primeira coisa está associada a uma explosão do gradiente, na medida que a gente tem uma multiplicação sequencial de várias vezes de elementos pelo mesmo valor, você pode ter um crescimento exponencial do resultado dessa multiplicação, e isso eventualmente gerar uma explosão, valores muito grandes para os gradientes. Esse é um evento conhecido como Exploding Gradients. A ideia aqui é que eventualmente o nosso gradiente pode ficar muito grande e a gente não vai conseguir tratar ele. Outra operação que pode acontecer é, eventualmente, quando a gente está multiplicando por valores que são muito pequenos, a gente diminuindo o valor desses gradientes na medida que eles podem não ficar perceptíveis para fazer os ajustes do modelo, que é a ideia associada ao Vanish Gradient, que é a ideia que você não consegue mais perceber variações associadas a esse modelo. Então, percebo que a escolha da função de ativação tangente já é uma forma de tentar controlar um pouquinho desses valores, porque você garante que pelo menos tem um limite superior e inferior para esses gradientes crescerem, mas isso ainda não consegue limitar muito esse tipo de ocorrência, né, que é a explosão do gradiente. Uma das estratégias, na verdade, é meio que um hacking associado a esse tipo de codificação, é você fazer um clipping do gradiente, então limitar o crescimento dele na medida que você percebe que ele cresce muito. Então, o projetista vai setar lá um limiar, um threshold, e esse threshold aí vai dizer quando é que esse ponto de corte tem que ser gerado. Então, a partir desse threshold aqui, você pode, de alguma forma, limitar o crescimento associado a esse gradiente para poder evitar com que ele cresça de forma indiscriminada. Então, é um ajuste bem simples de ser realizado, mas o potencial benefício dele é muito grande. O segundo problema que está associado à perda do gradiente, né, o Vanish Gradient, é quando eu não consigo perceber, baseado que eu tenho uma sequência temporal muito grande, os valores desse gradiente começam a ficar muito pequenos e eu não consigo perceber alterações. E se eu não conseguir perceber uma alteração em relação à entrada na saída, eu não vou conseguir fazer esse ajuste ou propagar esse ajuste no tempo. A gente já viu que esse é um problema que pode acontecer em vários modelos e podem ser resolvidos de diferentes formas, né? Uma das estratégias para resolver esse tipo de problema no conceito associado a redes neurais recorrentes é um tipo de modelo que está sendo muito utilizado hoje em dia, que é uma arquitetura conhecida como Long Short Term Memory, o LSTM. Ela é uma arquitetura que hoje é muito comentada, mas talvez poucas pessoas saibam que ela é uma arquitetura antiga. Ela foi sugerida, né, ou foi publicada na década de 90, no final da década de 90, por alguns pesquisadores que estavam bem fora da curva, porque desde aquela época eles encontraram uma solução bem interessante para esse tipo de esquecer as informações durante o tratamento de sequências temporais, que é hoje em dia ainda muito utilizada, na medida que outros modelos muito mais recentes eles caem em desuso com uma rapidez muito grande. Então a gente tem modelos que foram sugeridos há 2 ou 3 anos que hoje em dia já não se utilizam mais e a gente ainda está utilizando essa arquitetura LSTM e o potencial dela ainda é muito grande para fazer esse tipo de operação. Então a ideia associada à LSTM é introduzir conceitos, introduzir alguns hiperparâmetros no gate ou na estrutura do modelo, para permitir que eu possa armazenar informação
para lembrar, como se fosse uma memória, ou esquecer informação que eu não preciso mais utilizar durante a sequência temporal. Então, diferente da versão anterior, das redes recorrentes, onde eu dependo basicamente do processo de treinamento e da sequência que as informações vão aparecendo para poder memorizar alguma informação, e isso tem um limite do ponto de vista temporal, de quanto tempo eu armazeno essa informação dentro da arquitetura, porque os pesos vão sendo compartilhados e eu posso perder eventualmente informações. O contexto associado a uma LSTM possui alguns hiperparâmetros que eu vou ajustar para definir ou aprender, inclusive, quanto tempo essa informação vai ficar dentro da arquitetura do modelo e quanto tempo quanto tempo eu vou esquecer essa informação. Então, eu tenho uma adição bem explícita aí de memória a partir de alguns mecanismos de controle, normalmente conhecido como gating. Então, basicamente, uma coisa que vocês vão perceber é que sempre que vocês vão ter uma explicação sobre LSTM, não existe uma figura muito simples de ser explicada, mas a gente vai tentar aqui ajudar a interpretar esse modelo. Do ponto de vista prático, ele não é tão complexo, mas ele tem algumas características que precisam ser compreendidas para analisar o comportamento dessa arquitetura no tempo. Então, alguns dos hiperparâmetros desse mecanismo de gating, né, que controla quanto tempo, ou aprende quanto tempo a gente vai querer manter a informação ou remover dentro da arquitetura temporal. Então, ela tem alguns hiperparâmetros. O primeiro deles está associado ao input gate, que aprende aí o que vai ser armazenado na memória. Então, vai ser a informação que vai ser armazenada na memória. Eu tenho o conceito de forget gating, que é associado ao que deve ser esquecido. Então, é uma informação que já estava dentro da memória e agora vai ser removida, né, porque essa informação já não está mais no contexto que deve estar. E o output gate está associado à informação que vai ser propagada, né, na sequência temporal do desenrolar desse grafo aí temporal de aprendizado dessa sequência de informações. Então, associado a esse conceito, percebo que a gente tem aqui alguns blocos que são importantes para poder analisar o funcionamento. Então, veja que aqui a gente tem algumas funções de ativação. Tem uma função aqui do tipo sigmoidal. Elas têm uma função específica, que é evitar que os valores que são propagados a partir desse gate cresçam muito. Então, eu tenho duas dessas funções aqui, uma associada ao forget gating e uma associada ao input gating, né? E depois também associada ao output gating. E eu tenho um outro tipo de não linearidade aqui, que está associada a uma função tangente hiperbólica, né, que vai armazenar os dados que eu vou propagar ou combinar com as informações que eu tenho, e também aqui associada à propagação das informações aqui na próxima sequência temporal. Então, a ideia por trás desse mecanismo aqui é que eu vou ter aqui uma combinação. Então, imagine que eu estou propagando aqui informações a partir do tempo. Então, dependendo da informação que está sendo recebida, eu vou ter uma informação que está sendo armazenada, né? Então, eu vou ter lá a nova saída que está aqui sendo oferecida pela variável C aqui, vai ser o quê? Uma ponderação entre o forget gating aqui e o que já estava armazenado na arquitetura, né? Mais uma informação associada ao input gating aqui, que é o novo dado que eu vou armazenar ou não, e vejo que está sendo controlado aqui o quanto dessa influência a partir dessa sigmoidal, e a partir disso eu vou definir quanto dessa informação aqui vai ser armazenada, né, dentro dessa estrutura. E depois disso, a gente tem a sequência, que seria um novo valor a partir do tempo, que é baseado no que? A ponderação entre o output gating e essa tangente que tem em relação à sequência temporal ou à informação temporal que já estava armazenada dentro do modelo. Então, basicamente, o que acontece é a combinação desses três gates aí, garantindo quanto tempo essa informação vai ficar armazenada dentro da rede, então, dentro do forget gating aqui, porque pode ser que, dependendo da posição da sequência temporal que eu estou, características que tinham sido previamente armazenadas já não fazem sentido nesse contexto temporal e elas precisam ser eliminadas na arquitetura e, eventualmente, eu posso selecionar quem é que vai ser armazenado ou substituir essa sequência temporal, né? E isso para gerar uma resposta associada a esse instante de tempo.
Então, o que vai acontecer é que, dependendo das minhas entradas, eu vou poder processar essas informações numa sequência, considerando todos esses gates de entrada e de saída. Então, essa é uma visualização bem simples do funcionamento desse tipo de arquitetura que é bastante poderoso do ponto de vista de representação de informações. Eu posso, inclusive, construir essas arquiteturas empilhadas, né, representando com uma saída de uma camada LSTM servindo como entrada a uma camada LSTM com uma realimentação, considerando como se fosse um módulo de RNN associado a essa arquitetura, né? Então é uma outra estratégia também de funcionamento para esse modelo. Existem, inclusive, variações desse tipo de gate, né, de portão, né, um Gated Recurrent Unit. Basicamente, simplifica um pouco o conceito associado a essas transições e mapeamentos. Anteriormente, a gente precisava de 3 hiperparâmetros para controlar, então a gente não está mais usando o estado CT, que seria o estado C da temporalidade atual, para fazer essa relação. Agora a gente só usa 2 informações, que é o Reset Gate e o Update Gate, para fazer esse armazenamento, enquanto o primeiro determina aí quando uma nova informação será considerada no cálculo das novas ativações, o outro determina aqui quais são as informações que vão ser jogadas fora, vão ser esquecidas do ponto de vista da operação, e quais são as novas informações que serão adicionadas para poder representar esse problema. Então, aqui a gente teve um exemplo bem simples do funcionamento. A gente vai ter aulas práticas para que vocês possam implementar e utilizar esse tipo de modelo e arquitetura para representar informações temporais. É uma variação bem interessante do ponto de vista de como representa. É um modelo que, apesar de já ter alguns anos de proposta, ele permanece muito atual do ponto de vista de utilização e é bastante representativo no conceito de aprendizado de sequências temporais.